E aí, a você que chegou até aqui, seja bem-vindo a mais um Vasco em Foco. Vamos analisar aí essa derrota do Vasco, mais uma fora de casa, dessa vez contra a equipe do Cruzeiro. Antes de prosseguir o vídeo, eu gostaria que você curtisse, comentasse, desse aí sua opinião aqui nos comentários. Eu gostaria muito de ver esse feedback, até pra gente ficar cada vez mais animado de prosseguir aqui com o canal. Antes de falar qualquer coisa sobre o jogo, eu vou deixar aqui na tela esse tweet aqui que eu fiz, que vocês estão vendo, que não deixa de ser uma grandíssima verdade. O Carille, ele realmente é um técnico muito fraco. Eu fico abismado quando vem uma diretoria, reúne quem tem que reunir e pensa, o Carille vai ser o nosso treinador da temporada. Porque não passa na minha cabeça que você traz um treinador já pensando em demitir. Ou seja, isso daí já é uma decisão, foi, né, uma decisão completamente errada da diretoria do Pedrinho. Porém, sobre esse tweet que estava na tela, não deixa, pessoal, de ser uma grandíssima verdade. Você podendo ser... Guarde. Aí os cachorros resolveram aparecer mais do que os jogadores do Vasco em campo hoje. Pessoal, só pra falar aqui, tem uns cachorros latindo aqui no fundo, então em alguns momentos do vídeo pode ser que vocês ouçam ele aí de voz de fundo aí, de ruído. Continuando, o Vasco pode chegar aí e aparecer amanhã com Guardiola, Klopp, Ancelotti, Mourinho, quem você achar aí de melhor técnico do mundo. Quando ele parar e olhar pro banco, ele vai ver Garré, que nunca fez uma partida boa ainda pelo Vasco. Ah, pode vir a fazer uma boa partida. Tô falando hoje, presente. Lloyd Augusto, que hoje entrou melhorzinho, vou falar mais depois, mas mesmo assim, você parar e olhar, achar que ele vai mudar o jogo é piada. Alex Teixeira, mais uma vez, vou falar aqui, né? Pior parte da vida de Alex Teixeira é ser chamado para entrar em campo. Ele prefere ficar no banco dele, ganhando dinheiro dele, porque quando ele entra, ele parece um torcedor que está assistindo o jogo de mais perto. E aí você tem Puma Rodrigues, que vira e mexe, entra e faz alguma coisinha, mas hoje, mais uma partida que entrou e nada fez. Paulinho entra e é complicado o caso de Paulinho, né? Porque ele nos ajudou muito nas últimas temporadas, na última no caso. Porém, desde a lesão e tudo, é um jogador totalmente abaixo de uma nota 4. Então, o que a gente tira de conclusão disso? O Carille é um técnico realmente muito fraco. Ele é muito fraco, isso daí é indiscutível, indiscutível. Porém, o time do Vasco é completamente limitado, completamente. É um elenco nota 5 no máximo ali. É o elenco que não vai ficar, como o Pedrinho disse, entre os 8 melhores do Brasil, nem perto disso. O Vasco vai brigar, a briga do Vasco é aquela parte da tabela de 14º a 10º no máximo ali, estralando. E vamos começar a escolher uma competição para focar. O Vasco não tem elenco. Eu acho que times um pouco melhores não tem elenco para jogar 3 competições, não vai ser o Vasco que vai ter, né? Ou seja, ou joga uma, foca na Sul-Americana e se fode no Brasileiro e na Copa do Brasil, ou foca na Copa do Brasil para se foder nos outros dois, ou foca no Brasileirão para não brigar para cair e se ferra nas Copas, pô. O Vasco não tem elenco para pensar em título de Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. E agora vamos pro jogo, né? Tá aqui na descrição do vídeo nosso Instagram, Twitter, TikTok, onde eu falei que o Piton, né, eu passei a informação que o Piton seria poupado pro jogo de hoje, e foi um efeito borboleta, como dizem, né? Que influenciou totalmente do jogo. E eu vou falar o porquê. A gente veio a campo com o Léo Jardim no gol e as laterais com Paulo Henrique e o Vitor Luiz, que foi disparadamente o pior em campo hoje. A dupla de zaga foi Lucas Freitas e João Vitor, Hugo Moura, Jair e Coutinho no meio de campo, Garré e Ryan nas pontas e o Verrete centralizado. O jogo estava muito chato, começou o jogo muito chato, prosseguiu o jogo muito chato, nenhuma das duas equipes tendo muitas chances, né? Lá nos 20 minutos foi a melhorzinha chance do jogo ali, um cabeceio de Coutinho que o Cássio contra o Vasco se transforma, mas eu não vou ser aqui o torcedor, o crítico que vai vir aqui falar que o Vasco não ganhou por causa do Cássio. O Vasco não ganhou porque é um time completamente incompetente, mal treinado e limitado. Hoje foi mais uma partida onde a trama do Vasco ficou focada em Ryan e no Paulo Henrique. O Nuno Moreira fez mais uma partida abaixo, o Coutinho mais uma partida de jogo grande que ele não aparece. Eu entendo que tem muitas bolas que ele recebe como pedrada, tijolada, mas mesmo assim, quando a bola tá perfeita no pé dele, ele dá um chute de maluco. Ele nunca conseguiu mostrar no Vasco o que a gente esperava, nem 60% do que a gente esperava. E o Vitor Luiz, cara, desde o início do jogo, o Vitor Luiz dando um espaço de marcação absurdo pro lado direito todo do Cruzeiro. Todo. O Vitor Luiz parecia um jogador aposentado em jogo festivo, correndo não, né? Andando em campo, dando trote, errando passe besta, falhando em marcação. Uma partida ridícula, um primeiro tempo ridículo, que estava meio que mostrando que ia vir pela frente, né? O Vasco até tentava, assim, construir um pouco ali com Paulo Henrique e Ryan pelas beiradas, um pouco com o Nuno, para tentar tocar uma bola, cruzar uma bola boa para Verrete,
mas tudo por baixo, né? Cruzamentos aéreos mesmos praticamente não teve, e os que tiveram foram péssimos. O Cruzeiro também tendo muito espaço ali na entrada da área. O Jair fez mais uma partida mal, tanto ofensivo, tanto defensivamente. Achei que o Hugo Moura também deu muito espaço para a equipe hoje. O Matheus Pereira, salvo engano, só no primeiro tempo teve 3 finalizações completamente livre, que se tivesse um dia um pouco mais inspirado, poderia fazer logo o gol ali no primeiro tempo. A melhor chance do Vasco no primeiro tempo, eu já falei aqui, né? Poderia ter sido o Verratti no lugar do Coutinho. A trama ali foi entre Paulo Henrique e Ryan. Na tabela, o Paulo Henrique cruzou e o cabeceio do Coutinho, o Cássio salvou uma defesa espetacular, indiscutivelmente uma defesaça. O problema é que é só isso, cara. O problema é que é só isso. O Vasco não cria nada. Eu já falei aqui, eu queria chegar aqui e falar, não, o Vasco teve um plano de jogo de triangular pelo meio, de o volante tabelar a bola ali com os pontas, o meio aproximar, mas não tem, a gente não vê isso. É tipo um bando em campo mesmo. A bola cai ali pro João Vitor, aí ele toca pro Lucas Freitas olha pra frente, toca no Vitor Luiz, devolve pra ele, aí fica nessa, até que uma hora chega em Paulo Henrique, que corre, dribla, aí toca no Verratti, aí o Verratti, entendeu, cara? Então não tem um plano de jogo assim, é tudo na sorte, parece, pô. É tudo no Bumba Meu Boi. E o primeiro tempo acabou de um jogo ridículo, né? Parecia que eu tava vendo um jogo de Série C do campeonato da Costa do Marfim. Um jogo péssimo. O time do Cruzeiro também muito fraco, pelo menos futebolisticamente falando, né? Tecnicamente tem bons jogadores, mas foi um jogo muito ruim. Tava dando sono, tava dando vontade de jogar o controle na TV, dando vontade de sair, fazer tudo, menos ficar ali no sofá assistindo o jogo. E como de costume, o Vasco voltou para o segundo tempo e não manteve o nível, mas pelo contrário, o nível não subiu e só decaiu mais uma vez. Voltou para o segundo tempo parecendo que estava ganhando de 5-0, os jogadores fazendo corpo mole, errando cada dividida, errando cada passe. Não teve nenhuma grande chance assim do nosso meio para frente assim. De novo, a nossa melhor chance do segundo tempo foi de novo criada por Paulo Henrique, uma jogada ali muito bonita por sinal, ele conseguiu canetar o defensor do Cruzeiro, cortou para a direita, eu acho que era para ele ter batido um pouco antes, na finalização dele foi bem fraco, o Cássio conseguiu defender, e no rebote que sobra ali para o Nuno Moreira, mesmo acho que foi o Vidalba que conseguiu dar o carrinho e botar a bola para escanteio, deu a impressão que o Nuno Moreira ia perder o gol de qualquer jeito, viu, batendo de uma forma muito displicente. O Cruzeiro começou a ficar mais superior na partida, né? Ele já estava um pouco superior, mas sem muita coisa, e aí a qualidade técnica acabou aparecendo um pouco, né? O Cruzeiro começou a jogando melhor e tudo, apesar que o gol que o Vasco tomou foi uma coisa assim ridícula demais, pô. A arrancada ali na parte esquerda já deu muita raiva mesmo. E aí o cara consegue cruzar, acho que foi o Vidalba também. Aí a bola passa por debaixo das pernas do João Vitor. E o Vitor Luiz, que é o que eu falei, né? Pra mim foi o pior em campo disparado. O Vitor Luiz, ele não acompanhou em nenhuma jogada, tanto no primeiro tempo, tanto no segundo tempo, os jogadores do lado direito do Cruzeiro. E na hora do gol, foi justamente isso. Não foi culpa 100% dele, mas eu acho que a grande maioria. Porque se ele tivesse acompanhando ali o cara, tete a tete, ele ia conseguir chegar antes, botar a bola pra lateral, fazer qualquer porra, pelo menos chegar na bola. Mas ele chegou completamente atrasado. O cara encosta na bola, faz o gol e só depois no replay você vê ele chegando. Ou seja, totalmente desligado do jogo. Ele tem que se aposentar dessa merda. Aí entra o que eu falei, né? O cara, ele é assim, um técnico fraco. Só que nesse período do jogo aí, o Vasco tomando taca. Ele olhou pra trás, viu o banco, vou botar quem? O Lloyd? Vai mudar alguma coisa? Vai fazer algum gol? O cara não fez um gol ainda com a camisa do Vasco, nem ele, nem o Garré, pô. Vai fazer o quê? E aí o cara, ele só muda lá nos 30 minutos, onde ele fez 3 substituições de uma vez só, né? Como você está vendo aqui na tela, aos 30 minutos, ele tira o Nuno, o Jair e o Ryan. Ele vem com o Lloyd Augusto, Paulinho e o Benjamin Garré. E eu acho que foi 6 por meia dúzia, exceto o Lloyd, que ele entrou um pouco melhor do que ele entrava nas últimas partidas. Pelo menos ele estava indo para dentro e conseguindo, porque nas outras ele até ia para dentro. Só que como ele é um jogador fraco e maluco, ele fazia alguma maluquice ali, o Vasco perdia a bola e dava merda. Hoje ele até conseguia pelo menos invadir a área, não sei o que, sofreu uma falta, tava mais brigador. Então assim, nada que me deu esperança, ainda acho um jogador fraco, ainda acho que quando você olha para ele, não dá esperança nenhuma que ele vai fazer um gol, vai dar uma assistência, entendeu? Nada disso. Porém, é sim importante reconhecer que dos jogadores que entraram, ele foi o que melhor entrou. Paulinho mais uma vez entrou e não mudou em nada no jogo, em nada. E o Garré mais uma vez entrou e manteve o nível. Ruim. E o Vasco seguiu jogando mal, não teve uma chance. É isso que eu tô falando, pô. Eu não tenho uma chance aqui pra dizer que o Vasco teve pós-mudanças, ou até antes, durante todo o jogo, exceto as duas que eu falei aqui. Eu não tenho lances que a gente pode dizer assim, não, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Não tem, pô. E o Vasco faz as últimas alterações ali na reta final do jogo, aos 40, aos 42 minutos, né? O Vasco tira o PH pra botar o Puma Rodrigues e tirou também o zagueiro Lucas Freitas.
fez mais uma partida insegura, né? Quase dá uma entregada ali, para botar o Alex Teixeira. E, sinceramente, eu fico na dúvida assim de quem eu tenho mais raiva de ver entrando, se é o Lloyd Augusto ou o Alex Teixeira, porque para mim são dois jogadores horríveis. O Alex Teixeira tem lá sua carreira e tudo, mas no Vasco um jogador péssimo. Porém, eu acho que ainda consigo sentir mais raiva do Alex Teixeira, porque ele já tá no Vasco aqui, salvo engano, já vão fazer 3 anos. E ele nunca conseguiu fazer uma partida excelente, exceto uma contra o Operário, que o Vasco tomou 2, ele acho que faz 2 gols na virada para 3-2 e tudo. Olha quando isso, pô, 2022. Pô. E aí, pessoal, de resto, eu não tenho mais nada que falar até o fim do jogo, porque o Vasco não conseguiu criar nada. Quando tinha escanteio, a bola era um balãozão. Quando tinha falta, a finalização do Coutinho na falta foi ridícula, pô. Teve até uma finalização aqui que eu lembrei agora, que foi a do Vitor Luiz, que o Cássio defendeu, mas nada que assustou, uma finalização de merda. Poderia ter tomado uma decisão mais calma, mas, né, é o Vitor Luiz. No mais foi isso, o juiz apitou o final de jogo, uma arbitragem correta. O Vasco perdeu mais uma jogando em casa na temporada e segue sem vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. No mais, eu volto aqui no canal para falarmos de Vasco e Operário, né? Jogo aí no meio de semana pela Copa do Brasil, jogo de ida. Espero eu que venha aqui falar sobre uma vitória do Vasco, sobre um jogo bom do Vasco, pelo amor de Deus. Quer dizer, eu acho que eu tô pedindo demais, né? Jogo bom, eu sei que não vai ter, mas pelo menos uma vitória pra gente passar essa fase tranquilo na Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o Vasco volta a campo no fim de semana. No mais foi isso, pessoal. Espero que você tenha gostado, você que ficou até aqui, curta, comente, compartilhe, vamos engajar, vamos fazer a resenha do Racelli crescer cada vez mais. Aqui na descrição do vídeo tem nosso Instagram, tem nosso Twitter e tem nosso TikTok. No mais, é isso. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Valeu!